Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Elevado à Matemática. Eu sou o professor Domingos e nessa aula você vai aprender a resolver divisão de frações de forma fácil. Vamos então ao exercício 4. O exercício 4 ele diz o seguinte: calcule simplificando o resultado quando possível. E aqui no item A, pessoal, nós temos a divisão entre 60 e 3 oitavos. Aí você, peraí professor, mas o senhor falou divisão de frações. Aonde que 60 é uma fração? Pessoal, esse número 60 aí, ele pode ser escrito na forma de fração da seguinte maneira: 60 dividido por 1, tá? Então vamos iniciar então essa resolução, tá? Então deixa eu, peraí. 60, então eu já falei para vocês que 60 é dividido por 1 e 3 oitavos, né? É a fração. Beleza. Professor, e qual a regrinha então? A regra é a seguinte: nós precisamos, para resolver uma simplificação de fração, né, de frações, não precisa tirar MMC, encontrar MMC, não precisa nada disso. Nós precisamos fazer o seguinte: conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Ih, professor, eu não entendi o que o senhor falou. Vamos então na prática? Deixa eu escrever aqui, aí você vai entender melhor. A nossa resolução então vai ficar da seguinte maneira, ó. Esse 60 eu posso escrevê-lo, eu posso escrever esse 60 na forma de fração. Como vai ficar? 60 dividido por 1 dividido por 3 oitavos. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever o seguinte, pessoal. Vamos repetir esse 60 por 1, 60 dividido por 1, e vamos multiplicar pelo inverso. Como assim, professor? Inverso da segunda fração. Temos a primeira fração e agora nós temos a segunda fração. Qual o inverso de 3 oitavos? É 8 terços. Como assim, professor? É simples, pessoal. O que era numerador vai passar a ser denominador e o que era denominador vai passar a ser numerador. Entendeu? Então é isso. Então olha só. Não era 3 oitavos? Agora vai ficar 8 terços. Lembrando que temos o sinal de multiplicação aqui. E aí, como nós transformamos em uma multiplicação, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos escrever aqui, ó, nessa segunda linha, o produto, né, de 60, peraí, essa borracha aqui, 60 vezes 8 vai dar 480, né? 60 vezes 8 é igual a 480, dividido, 1 vezes 3 é 3. E professor, 480 dividido por 3 é... Então vamos fazer a divisão aqui, ó, rapidinho, ó. 480 dividido por 3, nós vamos encontrar o seguinte, ó, o 4, né, separa aqui o 4, 1 vezes 3 é 3, então 4 menos 3 é igual a 1, o não posso dividir por 3, baixamos aqui o 8, logo 18 é possível dividir por 3, então nós vamos encontrar agora 6, né? 6 vezes 3 é igual a 18. Então, quando efetuamos essa subtração, a resposta é 0, né? Tem mais um 0 aqui, a gente acrescenta aqui, nós acrescentamos, né? E aí temos como resposta 160. Então, a forma mais simples de escrever essa simplificação entre a divisão de 60 por 3 oitavos é igual a 160, certo? Então, nós temos aqui como resposta 160, beleza? Parece que é mais fácil, né? É só um pouquinho diferente da multiplicação, perdão, da adição e da subtração, né? Que envolve MMC, quando os denominadores são diferentes, né? Então, essa regrinha para divisão, ela é um pouquinho diferente, tá bom? Vamos então ao nosso item B.
Já no item B, pessoal, nós temos uma outra expressão que é a seguinte, ó, 7 meios dividido por 10 sextos. 7 meios dividido por 10 sextos. Professor, como é que é a regrinha mesmo? Nós vamos encontrar, extrair o MMC? Não. Professor, mas os denominadores são diferentes. Não precisa. Não vamos confundir as regras. Quando se trata de divisão, o procedimento a estratégia, é fazer o seguinte: vamos conservar a nossa primeira fração, ou seja, 7 meios, nós vamos escrevê-la, nós vamos reescrevê-la e nós vamos multiplicar pelo inverso dessa segunda fração. Nossa segunda fração é 10 sextos. Então, como produto, nós vamos escrever 6 décimos. Vamos então na resolução? Ok, olha só. Vamos fazer o seguinte, igual, aí nós vamos repetir, ó, 7 meios vezes, agora ao invés de escrevermos 10 sextos, será 6 décimos, beleza? E aí vamos aplicar a regrinha da multiplicação. Lembra da regrinha da multiplicação? Ah, professor, lembrei. Isso mesmo, ó. Nós vamos multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, tá? E aí vamos fazer o seguinte: 7 vezes 6 é igual a 42. 7 vezes 6 é igual a 42. E 2 vezes 10 é igual a 20. Beleza. Professor, fechou? Aí, não. Olha só. Lembra que o problema estava falando que nós precisamos escrever da forma mais simples possível? Então, nesse caso aqui, pessoal, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos dividir, ou seja, tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número. Ou seja, vamos dividir por 2? Vamos. Então, dividido por 2 aqui, no numerador, e dividido por 2 no denominador, nós vamos encontrar um outro número. Ou seja, 42, ó, 42 dividido por 2. 42 dividido por 2. Então, 2 vezes 2, 4, né? Vamos subtrair aqui, vai dar 0. Baixamos o 2. 2 eu posso dividir por 2, que vai dar 1. 1 vezes 2 é 2. Ah, então aqui vai dar 0. Beleza. Então, 42 dividido por 2 é igual a 21. E agora, por último, nós vamos fazer 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10, né? Aqui, ó, 1 vezes 2 é 2, subtraímos aqui e 0 aqui, né? Ou seja, dá 10. Então, nós vamos encontrar 21 décimos. Professor, não é possível mais dividir? Não, porque nós temos o seguinte, que o 10 é divisível por 2 e o 21 não é divisível por 3. Desculpa, é divisível por 3, então não é possível, tá bom? Então, nós encontramos aqui como resultado, né, esse 21 décimos. Então, a forma mais simples de escrever essa divisão entre 7 meios e 10 sextos é 21 décimos. Beleza? Vamos então ao nosso último item, o item C. E professor, né, tem esse número aqui, um número que parece ser estranho. Não, fica calmo. Deixa eu só, porque ainda ficou um pedacinho ali do outro número, mas não tem problema. Esses números aqui, pessoal, isso aqui é um número misto e aqui é um número, é uma fração própria, tá? Então, mas nós temos uma divisão. Professor, nós vamos encontrar o MMC porque os denominadores são diferentes. Não, calma. Na divisão ela utiliza outra estratégia, tá bom? Conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Mas é necessário que façamos o seguinte: precisamos transformar esse número misto em uma fração imprópria. E aí nós vamos utilizar a seguinte estratégia. Fico sempre falando estratégia, né?
Mas é isso mesmo, temos que estudar, aplicar a estratégia correta para facilitar o nosso cálculo. Então aqui, transformando esse número misto em uma fração imprópria, nós vamos escrever da seguinte maneira, ó, vai ser o seguinte, ó. Eu peguei aqui, ó, o 5 vezes 3, 5 vezes 3, e esse 1 aqui adicionei, tá? E, professor, e o denominador? O denominador é 5. Professor, aqui vai ser divisão? Aí nós podemos fazer o seguinte, vou escrever logo aqui, ó, o inverso, logo. Como assim, professor, inverso? Porque na regrinha para calcularmos, né, para simplificarmos uma fração, o que nós precisamos fazer? Frações, né? Nós precisamos conservar a primeira fração. Como assim, professor? Vamos conservar a primeira fração e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Não era 3 25avos, agora será 25 terços, tá bom? Beleza, então vamos lá. Aqui, dando continuidade, nós podemos reescrever, aliás, simplificar essa parte aqui, né? Esta parte, como? De que forma? Ó, vou buscar aqui a mãozinha. 5 vezes 3, 15. 15 mais 1 dá 16. Opa, então vamos escrever aqui, ó, 16 quintos vezes 25 terços. Ih, professor, agora complicou. Não, muita calma nessa hora, ou muita hora nessa calma. A ordem dos fatores não altera o produto. Então o que nós vamos fazer? Aqui nós encontramos uma multiplicação, e como nós temos multiplicação entre frações, nós vamos fazer o que? Multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. E aí vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar aqui, ó, 16 vezes 25. E olha as continhas aí voltando, ó, que legal, né? Ó, 5 vezes 6, 30, vão 3. 1 vezes 5, 5 vezes 1, 5, com mais 3, 8. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Então, com isso, nós vamos encontrar aqui 8 mais 2, 10, vai 1. Ou seja, esse produto do 16 vezes 15 é nada mais nada menos do que 400, tá? E o 5 vezes 3, né, é igual a 15. Beleza, perfeito. Professor, dá pra gente simplificar mais ainda? Acho que dá. Vamos dividir por 5? Vamos, porque aí simplifica legal, né? Vamos dividir por 5. Como assim, professor? Nós vamos dividir o 400 por 5? Isso. Mas de onde o senhor tirou essa ideia? É porque o 400 ele é divisível por 5. Lembra daquela regra dos divisores de 5, quando, né, termina em 0, né? Lembra dessa regrinha? É essa regrinha. Então nós vamos encontrar o seguinte, vamos fazer essa divisão. 400, e professor, 400 dividido por 5, vamos fazer aqui, ó, aproveitar logo essa parte aqui, ó. 400 dividido por 5, ó, 4 não posso dividir por 5, então vai ficar 40. 40 dividido por 5 vai dar 8. 8 vezes 5, 40. Quando efetuamos a subtração aqui, vai dar 0. E vamos ter mais um 0 aqui, tá? Ou seja, esses 400 dividido por 5 é igual a 80. E o 15 dividido por 5 é igual a 3. Então, aí nós vamos encontrar a forma mais simples possível de escrever essa divisão entre as frações 3 inteiros e 1/5 dividido por 3 25avos. Então, a forma mais fácil de escrever é essa aqui, 80 terços. Beleza, pessoal? Espero que você tenha entendido, gostado, né, da aula. E mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva, né?
ative o sino das notificações, deixe o seu like, né? Também deixe seus comentários, tá bom? Os comentários que vocês deixarem são, com certeza eu vou ler todos, eles são relevantes, porque nesses comentários você pode dizer se você está gostando, não está gostando, pode você sugerir, dar sugestão de conteúdos. Professor, você poderia fazer um conteúdo de tal assunto, é porque eu estou com dificuldade ou queria relembrar, enfim, deixe seu comentário, tá bom? Que eu vou ter o maior cuidado, né? E vou ter o maior prazer em poder atender, né? O seu pedido, tá bom? Então, por enquanto é só. Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau!